simplesmente puxou meu peito como se fosse um elástico, assim. Você aperta assim e coloca na boca dela. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Então ela tinha perdido muito peso. Eu me senti uma mãe capaz, porque uma mãe que não consegue amamentar o próprio filho, então aquela cobrança, né, interna, aquela cobrança da sociedade, tudo vem. Eu chorei, chorava demais. Eu, sinceramente, pensei em desistir várias vezes, não vou mentir, não vou falar que a amamentação foi a melhor coisa do mundo, foi muito difícil. Claro que eu amei muitos momentos, sim, eu amei, mas é muito exaustivo. Eu vejo que a amamentação ela é feita de picos, de momentos de tranquilidade, mas de picos, tanto de alegria quanto de desafios, sabe? E isso não era legal. Eu me sentia mal, eu estar na rua, estar em algum lugar e ela fazer aquilo. Mãe que consegue se dedicar 100% a isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, olha, é muito guerreira e tem que ser muito valorizada. Diante de todos os desafios que a gente viveu, ter amamentado ela até 1 ano e 3 meses, pra mim é um troféu. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Gabi Marins. Aqui no meu canal eu falo sobre maternidade, dicas pro dia a dia e muito mais. Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu vim contar um pouquinho como foi a amamentação pra mim, o meu relato de amamentação, como eu prometi no vídeo do relato de parto. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards e aqui na descrição pra você ir lá assistir. E vai com lencinho, porque com certeza você vai chorar, porque tá muito emocionante. Ah, e antes de começar o vídeo, já quero pedir desculpa que a minha voz tá meio anasalada, meio estranha, que o meu nariz tá todo congestionado, então talvez role uma falta de ar, uma voz estranha, mas enfim, é o que temos, né? Então vamos gravar mesmo assim. Como eu falei no vídeo do relato de parto, a Bia nasceu, ficou comigo um pouquinho e já logo foi levada pro berçário. Então a gente não teve aquela primeira amamentação ali no ato do nascimento, por algumas questões que eu expliquei lá no outro vídeo. A Bia foi pro berçário, eu fui pra sala de recuperação, onde tinha eu e outras mulheres, divididas assim por cortininha e tudo mais. Fiquei ali acho que umas 3, 4 horas, não lembro mais precisamente quanto tempo, porque né, já estava meio perdida nos horários. Fiquei ali um tempo sozinha, com outras mulheres, mas sozinha, sem nenhum acompanhante da minha família. Passado um tempo que eu tava lá, chegou uma enfermeira com a Beatriz no colo. Mais uma das enfermeiras grossas que tivemos nesse parto, porque no relato eu também falo de algumas enfermeiras meio grossas. E ela chegou com a Bia no colo. A Bia tinha nascido há muito pouco tempo, acho que, sei lá, nem 1 hora, ou no máximo 1 hora. E aí ela já chegou falando, nossa, eu trouxe essa aqui pra mamar, mãe, porque ela não para de berrar. Essa aqui vai dar muito trabalho. Eu falei, pensei comigo, né, só que, mais uma vez, como eu tava muito cansada, eu não consegui reagir, não consegui responder, não respondi nada. Mas assim, a menina não tava dando trabalho, a menina tinha acabado de nascer, ela basicamente só queria ficar perto da mãe dela, ela queria sentir um cheiro que acalentasse ela, né? Eu acredito muito nisso. E depois eu comprovei que realmente era só isso, não é que ela tava com fome, desesperada pra comer. Com certeza não, ela só estava querendo uma segurança. Essa enfermeira, eu tava deitada, né, na maca, assim, na cama do hospital, ela pediu pra que eu me virasse, tipo, deitasse um pouco de lado, assim, com o corpo de lado, o que já foi muito difícil naquele momento, porque como eu tava sendo monitorado em observação, eu tava com aquele negócio de pressão, não sei o nome certo, no braço aqui, então, enfim, não conseguia mexer direito, me virar, mas consegui, de um jeito ou outro eu consegui. A primeira amamentação foi muito estranho, não foi nada mágico e maravilhoso como a gente planeja e pensa e deseja que vai ser, né? Ela fez eu deitar um pouco de lado, a enfermeira, abriu a camisola do hospital que eu tava usando e simplesmente puxou meu peito como se fosse um elástico, assim. Pegou meu peito e puxou meu peito e falou assim, você aperta assim e coloca na boca dela. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Primeiro que eu já tava muito cansada, porque foram horas de trabalho de parto, foram 17 horas de trabalho de parto. Mas aquele período, tipo, eu não tinha descansado, não tinha dormido, eu tava assim, completamente zonza com tudo que tinha acontecido. E ela simplesmente puxa meu peito como se fosse uma borracha, assim, e fala que é pra enfiar na boca da Beatriz. E aí ela falou, daí você ajeita a boquinha dela assim pra baixo, pra cima, e pronto, é assim. Tipo, como assim, né? Daí ela fez, óbvio que na hora a Bia já agarrou, já pegou. Não foi nada mágico, nada mágico. A Bia pegou e também já logo soltou. No que ela soltou, ela falou assim, isso mãe, continua fazendo isso aí, eu já volto. E sumiu. Eu fiquei sozinha com a Beatriz. O meu ensinamento de amamentação durou acho que nem 3 minutos. Ela simplesmente colocou meu peito na boca da Bia e sumiu, desapareceu.
e eu tive que lidar com tudo aquilo sem poder me mexer direito, sem conseguir me mexer direito, e a Bia chorando, aquele chorinho, né, de recém-nascido, assim, resmungando e tal, morrendo de dó. Eu queria sentar pra poder pegar ela no colo, pra ver se eu me ajeitava melhor. Não podia sentar porque eu não tinha auxílio, eu não tinha ninguém ali pra me ajudar. Ficava apenas uma enfermeira cuidando de todas as outras mães que estavam em recuperação, mas como tinha cortina assim do meu lado, eu não via a enfermeira. Aí, enfim, só sei que eu fui me virando, fui me ajeitando, e aquele negócio de pressão apertava meu braço. Parecia que ia gangrenar meu braço ia cair. Coisa mais horrível do mundo. Me ajeitando, consegui dar mamar pra Bia, assim, mais ou menos. E essa Bia pegou meu peito, acho que, sei lá, por segundos ou por um minutinho, e já soltou e ficou quietinha. Que é exatamente o que eu falei. Ela não tava com fome, ela só queria ficar perto de mim, ela só queria sentir meu cheiro, ela só queria sentir que ela tava num lugar seguro. Afinal, ela tinha, né, viveu 9 meses dentro da minha barriga, e de repente ela foi tirada e colocada longe de mim. Então, não era fome e não era que ela ia dar trabalho, como a enfermeira julga, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria dizer, se você conhece algum bebê, ou vai conhecer algum bebê, não chegue com esses pré-julgamentos que a gente recebe desde pequeno, sabe? Ai, muito chorão, ai, a criança vai dar trabalho. Você já tá criando crenças limitantes sem perceber dentro dessa criança. Essas pequenas frases, essas pequenas falas, essas pequenas definições de caráter, de vida, de tudo, já estão sendo embutidas naquela criança. Então, não, gente, é só um bebê que quer segurança, que quer estar perto da mãe. Então, assim, não falem nada dessas coisas, sabe? Foi muito ruim eu ter ouvido isso, mas enfim. Sei que foi indo, a Bia se ajeitou, ficou quietinha, e aí eu enxerguei essa enfermeira, a outra enfermeira passando, gritei por ela, pra ela tirar o negócio da pressão do meu braço, perguntei se eu poderia tirar aquilo, porque tava me machucando, eu queria me virar pra ficar com a minha filha e não tava conseguindo. Essa enfermeira foi muito querida, ela foi, tirou o negócio da pressão, falou, não, tudo bem, tranquilo, seu parto foi normal, né, tá tudo bem, você tá bem e tal. E aí tirou e eu consegui ficar ali um pouquinho com a Bia. Então, a nossa primeira mamada foi assim, totalmente turbulenta, sem preparo algum. Tanto meu quanto, né, de quem tava me ensinando, porque não é natural amamentar. O bebê não vai nascer e simplesmente vai saber mamar, e nem a mãe vai saber dar de mamar, é muito complexo. E isso foi, acho que uma falha, se eu posso dizer, minha, assim, porque eu me preparei muito pro parto. Eu estudei sobre, eu li sobre, eu pesquisei, enfim, conversei com profissionais e tudo mais. Mas sobre a amamentação, realmente eu confesso que eu falhei nessa parte. O pouco que eu sabia era coisas que eu aprendi. O curso que a maternidade te oferece, né? Oferece pros pais, os primeiros cuidados e tudo mais. E lá eles falam da amamentação. Então, o pouco de conteúdo que eu tinha era de lá. E algumas coisas que eu tinha lido na internet. Mas eu não fui pesquisar a fundo, sabe? Então, assim, eu tava bem perdida. Eu não sabia mesmo como amamentar a Beatriz. Isso é uma dica que eu deixo pra que, se você aí tá grávida, se prepare mais sobre isso, sabe? Leia mais, pesquise mais, e se puder ter ajuda nesse começo também é essencial, porque isso com certeza foi algo que faltou pra mim e eu sinto muita falta nisso. Beleza, aí foi essa primeira mamada, assim, que durou segundos, pode-se dizer, porque logo a Bia soltou, ela só queria ficar pertinho. Depois desse momento na sala de recuperação, um pouco depois eles pegaram a Bia e levaram de novo pro berçário, e aí quando eu fui pro quarto, ela foi junto comigo, e ali a gente passou a ficar o tempo todo juntas. No quarto, aí já tivemos outras, óbvio, né, outras tentativas de enfermeiras no quarto, muito mais dispostas a me ajudar, a me explicar, a entender qual que estava sendo a minha dificuldade, meu problema e tudo mais. Eu simplesmente não conseguia dar uma mamá pra Bia, sabe? Eu não conseguia oferecer a mama pra ela. Eu oferecia, mas ela não pegava direito, ou ela pegava meio tortinho e já logo largava, ou ela dormia. No começo ela dormia demais. Então, por mais que eu cutucasse, né, as enfermeiras falavam, cutuca a bochechinha dela, faz carinho, ou então vai tirando uma pecinha de roupa, nada disso resolvia com a Bia, ela continuava plena, dormindo. Então, no hospital, a gente teve essas dificuldades, mas ainda foi tranquilo, porque, sei lá, a gente tava no hospital, então você se sente mais seguro. A questão maior foi quando a gente veio pra casa. O meu parto foi normal, a gente recebeu alta com 1 dia, 2 dias mais ou menos, a gente já tava em casa. Quando chegamos em casa, que o negócio começou a pegar. Porque eu não tinha mais a enfermeira ali, que se eu tivesse algum problema eu poderia chamar e ela me acudir. E eu estava sozinha, né? Porque a minha mãe, que amamentou a última pessoa que fui eu há 30 anos atrás, então
ela não lembrava mais muitas coisas, então, enfim, ela ajudava no que ela podia. Meu marido, obviamente, nunca amamentou. Então foi muito turbulento. E a Beatriz chorava demais. Aparentemente, o meu leite demorou pra descer. Porém, eu fui no banco de leite quando a Bia tava, acho que com 3 dias de vida, achando que eu ainda estava com colostro. Eu fui até o banco de leite, que eu tava só com colostro, por isso ela tava com fome, talvez por isso chorando tanto. Mas elas me falaram que não, que eu já tava com leite, que apenas não tava tendo uma conexão mesmo. Eu não tava conseguindo oferecer, ela não conseguia pegar. Mais eu que não conseguia oferecer do que ela. Eu ficava muito nervosa, eu ficava desesperada, pra falar bem a verdade. Quando chegava na hora de amamentar, porque ela não pegava, você não conseguia oferecer, ela pegava e soltava muito rápido, ou então ela dormia. Era um momento muito de tensão nesse começo, sabe? No banco de leite, elas me orientaram muito, elas foram muito queridas. É uma dica que eu deixo se você aí tá grávida, se você puder ir no banco de leite assim que seu bebê nascer, antes também pra pegar orientação, mas depois que seu bebê nascer, vá até o banco de leite, porque elas são muito queridas. Lá elas realmente te orientam o que fazer, como colocar o bebê pra mamar, como oferecer a mama, como a mama tem que estar pro bebê pegar, ela tem que estar mais molinha, porque é mais fácil pro bebê, né, fazer a pega correta. Enfim, várias dicas, várias questões que lá elas vão te dar, assim, todos os detalhes que vai facilitar muito. Ela mamou super bem no banco de leite, mais de madrugada eu entrava em desespero com o choro dela e eu não conseguia oferecer direito. E quanto mais ela chorava, mais ela se desesperava, então menos ela conseguia pegar. Até o quarto dia de vida da Bia foi bem angustiante, porque ela chorava demais durante o dia também, mas principalmente à noite. Parece que a fome dela vinha à noite. Só que, né, mãe de primeira viagem, com pouquíssima, zero experiência, na verdade, eu não achava que aquilo era fome, sabe? Porque ela era muito pequena, como que poderia ter tanta fome assim e tudo mais? O estômago é tão pequeno, mas sim, era a fome que ela tinha. E como que a gente descobriu isso? Quando ela tinha 5 dias de vida, eu liguei desesperada no plano lá e marquei uma consulta com o pediatra que tinha disponível. Não gostei nada do pediatra, mas era o pediatra que eu tinha naquele momento de desespero. E aí eu fui. Chegando no pediatra, a gente descobriu que ela tinha perdido muito peso. A Bia nasceu com 3 quilos 345 gramas. Eu cheguei no pediatra quando ela tinha 5 dias de vida, ela tava com 2 quilos 985, 900 e alguma coisa. Então ela tinha perdido muito peso. Quando eles saem do hospital, quando recebem alta, eles já saem um pouquinho abaixo do que nasceu. Ela saiu do hospital com 3,330 kg. Ela perdeu 15 gramas só, né, em 2 dias de vida. O que é ok, aceitável. Só que com 5 dias de vida, ela teria que já ter recuperado o peso que ela nasceu, pelo menos. E não, ela não recuperou o peso que ela nasceu e ela tinha perdido muito mais peso. Aquilo foi como uma faca no meu coração, assim, quando ele falou que a gente ia ter que introduzir fórmula. Por que eu não gostei desse médico? Porque provavelmente se tivesse sido outro médico, acho que ele teria me incentivado mais a amamentar, sabe? Não que ele não tenha me incentivado. Ele sempre falou que primeiro eu tinha que oferecer o seio, as 2 mamas, e depois oferecer a fórmula pra ela. Mas assim, gente, um bebê de 5 dias, é claro que ela vai mamar, sabe? Se você der a fórmula, é claro que ela vai mamar, e foi assim. E eu oferecia a fórmula pra ela no copinho, pra que, teoricamente, ela não te fizesse confusão de bico por conta da mamadeira. Além disso, a cada 3 horas ele falou que eu tinha que fazer todo esse processo. Oferecer as 2 mamas, preparar a fórmula e oferecer pra ela no copinho. Então vocês imaginam o meu desgaste físico e psicológico, acho que até físico principalmente, porque eu já não tava dormindo, já tava 5 dias sem dormir praticamente. A cada 3 horas eu tinha que fazer esse processo. Só que era a cada 3 horas pra ela, né? Cada 3 ou 2, alguma coisa assim, acho que era 2 horas. Pra ela. Só que pra mim, que tinha que me preparar a fórmula, arrumar tudo mais, era muito menos que isso. E isso era 24 horas por dia, não era só durante o dia, por exemplo, à noite também, porque não poderia deixar ela entrar em hipoglicemia e tudo mais, aquele pânico, aquele desespero, e ela tinha que engordar porque ela perdeu muito peso, porque era muito perigoso. Tá. Gente, é muita pressão, é muita cobrança. Eu não posso deixar de ressaltar que no dia que ele me falou isso, que eu ia ter que introduzir a fórmula, voltei pra casa, fiquei muito mal. Naquele dia eu fiquei mal, no dia anterior, no dia depois, foi pior ainda. Eu chorei o dia inteiro. Porque, né, você tá ali, vivendo todo aquele momento, e puerpério, hormônios caindo, e aí chega alguém e fala, sua filha está perdendo peso, é perigoso, você não está amamentando o suficiente, você não tem leite suficiente. Aí a gente já se autoflagela, né? Eu me senti uma mãe capaz, porque
uma mãe que não consegue amamentar o próprio filho, então aquela cobrança, né, interna, aquela cobrança da sociedade, tudo vem ao mesmo tempo. Então eu chorei, chorava demais. Eu fiquei deitada na cama o dia inteiro chorando, eu só levantava pra dar mamar pra Bia, pra fazer todo esse processo e voltava a chorar, sabe? Foi assim, foi horrível. Então eu me culpei demais. Não recomendo que nenhuma mãe passe por isso e se sinta dessa maneira, porque de verdade eu achei que quanto mais nervosa eu ficava, menos eu conseguia amamentar, sabe? Quanto mais eu me cobrava, menos eu conseguia amamentar. Então eu sei que é difícil falar, não faça isso, não se cobre, porque é um momento muito delicado. Mas se você puder não se cobrar tanto, não se cobre tanto. Porque tá tudo bem, sabe? Seu bebê tá bem, seu bebê vai ficar bem com seu leite, ou seja, com a fórmula, que importa que ele esteja alimentado. Mas naquele momento eu não conseguia pensar assim. E seguimos fazendo esse processo. Ele recomendou acho que até 10 dias de vida a gente fazer isso e passar novamente por ele pra ver se ela tinha recuperado peso, como é que tava esse processo. Passou todos esses dias, ela diminuiu muito o choro de madrugada, praticamente nem chorava mais de madrugada, porque realmente ela chorava de fome. Beatriz acordou. Voltamos ao pediatra e graças a Deus a Bia tinha engordado muito. Não vou lembrar agora o peso certinho, mas ela recuperou todo aquele peso do nascimento e ainda ganhou um pouquinho a mais. Então realmente a bichinha tinha fome. Acho que ela tem fome até hoje, porque ela come bastante. Aí seguimos nesse processo. Então continuamos com peito e fórmula, peito e fórmula. Basicamente, até o desmame foi só isso que rolou aqui em casa. Se eu tivesse tido orientação, se eu tivesse contratado uma consultora de amamentação, não sei. É o CIS que a gente nunca vai ter a resposta, né? Porque já passou, não tem como voltar atrás, é assim que foi. Mas eu acho que se eu tivesse tido uma orientação mais profissional, talvez eu teria conseguido amamentar a Bia exclusivamente e não ter precisado de fórmula. E ela sempre pegou a fórmula muito bem, ela nunca recusou a fórmula desde o primeiro momento, sabe? Tanto no copinho, depois eu passei pela mamadeira, porque é muito exaustivo dar a fórmula pro bebê no copinho. Ele mama bonitinho, ele parece um gatinho assim mamando. Se eu achar algum vídeo dela mamando no copinho, eu coloco aqui pra vocês verem. Se não tiver vídeo, eu tenho foto, então eu vou colocar pra vocês verem. Depois ela fica cheia de bigodinho assim de leite, é a coisa mais fofa do mundo. Mas é muito exaustivo pra mãe, é muito exaustivo pra quem oferece. Porque você tem que ter muito mais cuidado, o bebê mama mais devagar, porque ele tá no copinho, então assim, é muito cansativo. Então eu fiz esse processo, acho que até uns 15, 20 dias da Bia, e depois eu cedi pra mamadeira, porque assim, eu tava muito cansada, eu precisava dormir, precisava que ela mamasse mais rápido, e assim foi, acabei cedendo pra mamadeira. Não houve confusão de bico, porém, não vou mentir que sim, a Bia sempre preferiu mais a mamadeira, porque a mamadeira é muito mais fácil. Apesar do peito, né, ela ter mais contato, ter a questão do apego, do cheiro e tudo mais, ainda assim a mamadeira é muito mais fácil. Então se você tá com fome, a mamadeira vai que vai, é muito mais rápido. Então ela sempre optou mais pela mamadeira, principalmente quando ela tava com mais fome. E o meu peito, eu sinto que pra ela sempre fez mais a função do apego, do cheiro, do que a fome mesmo, sabe? Eu sinceramente acho que ela matava muito mais a fome com a fórmula do que com o meu leite materno. Mas a gente seguiu amamentando dessa maneira. Tivemos alguns percalços aí no meio do caminho, como a crise dos 4 meses, que foi terrível. Eu achei que ali iria acabar a amamentação, não iria passar desse tempo. O bebê passa por um salto de crescimento muito significativo nesse período, o que dificulta muito a amamentação. Existem milhares de relatos aí na internet das mães falando que tiveram muita dificuldade para amamentar o bebê nesse período, que acharam que ia parar. Vou até fazer um vídeo sobre essa crise, para quem não sabe, para quem quiser saber um pouquinho mais, para quem pudesse se preparar e se adiantar para essa crise, porque ela é bem punk mesmo, acho que para quase todas as mães. E aqui em casa não foi diferente. Ah, outra coisa que foi muito prejudicial, os palpites, né? Sempre tem alguém que vai lá cutucar a ferida, porque não adianta falar que uma mãe que dá fórmula não sente um pouquinho de remorso lá no fundo, sabe? Um pouquinho de tristeza, um pouquinho de incapacidade. A gente sente isso, não tem como falar que não. E a gente não precisa ouvir isso de ninguém, a gente já sente por si só. Tive, sim, infelizmente, aquela pessoa que ficou cutucando. Ai, você sabe que o melhor mesmo é o leite materno, né? Você sabe que ela não deveria estar tomando fórmula, sabe?
Então, assim, é muito desnecessário esses comentários, mas existem e só existem pra piorar a situação. Enfrentamos os palpites, enfrentamos a crise dos 4 meses, mas com muito empenho, com muita paciência, com muita dedicação, porque é uma doação 100% integral, é muito cansativo amamentar. Eu, sinceramente, pensei em desistir várias vezes, não vou mentir, não vou falar que a amamentação foi a melhor coisa do mundo, foi muito difícil. Claro que eu amei muitos momentos, sim, eu amei a conexão, o toque, o olhar, é indescritível, é maravilhoso, mas é muito exaustivo. Mãe que consegue se dedicar 100% a isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, olha, é muito guerreira e tem que ser muito valorizada. Outro período que eu lembro que foi um pouco desafiador pra gente foi por volta dos 6 meses. Ali eu achei que realmente a gente ia parar de amamentar, eu achei que eu ia parar de amamentar ela. E começou a introdução alimentar aos 5 meses. No 6º mês ela já tava comendo super bem, então cada vez mais ela tinha desinteresse pelo meu peito, né? Então ela tinha comida, ela tinha a mamadeira e o meu peito. Então o meu peito pra ela sempre foi a última opção das escolhas. Então eu achei que realmente a gente ia parar de amamentar ali. Foi também mais um período de insistência, de trabalho diário e passamos, continuamos. Eu vejo que a amamentação ela é feita de picos, de momentos de tranquilidade, mas de picos, tanto de alegria quanto de desafios, sabe? 8 meses, mais ou menos, a Bia ficou super apegada. Coisa que ela não fazia há muitos meses. Então ela queria peito pra dormir, ela queria peito durante o dia do nada, e aí ela já tem mais autonomia, né? Então ela já puxava a roupa e tudo mais, já mostrava que ela realmente queria. Foi um período de muito apego comigo, coisa que nunca imaginei, que eu achei ali com 4 meses eu achei que teria acabado, depois com 6 eu achei que realmente, tipo, não iria passar dos 6 meses amamentando, porque ela tinha um desinteresse muito grande pelo meu peito, mas eu continuei insistindo. E aí quando foi com 8 meses, mais ou menos, ela, pum, ficou apaixonada de novo pelo meu peito e queria peito 24 horas e super apegada. Enfim, por isso que eu falo que a amamentação, pra mim, são momentos de pico, tanto pra cima quanto pra baixo, sabe? É uma montanha-russa de verdade. Como uma montanha-russa, tivemos de novo um período de tranquilidade e um pouco de afastamento. Mas continuamos insistindo e tudo mais, até que ali por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu percebi que tava rolando um desmame muito natural aqui em casa. A Bia já não mamava muito mais, mas eu lembrava sempre de oferecer, e ela já tinha autonomia, então ela puxava a minha roupa, e ali por volta desse período, ela começou cada vez mais pedir menos peito. Ela não pedia, ela passava horas sem pegar o peito, sem mostrar interesse. E assim foi indo, até o momento que eu percebi que realmente aconteceu o desmame. Porque ela ficava tantas horas sem pedir, eu também acabava por esquecer de oferecer, e assim foi indo. E quando eu vi, já ela não queria mais mamar. Muito natural, porque ela simplesmente parou, ela, tipo, como ela não soubesse mais sugar, sabe? Eu tentei oferecer algumas vezes pra ela, depois de alguns dias que ela não pedia mais, e ela ria, ela pegava o meu peito e ria, apertava e ria, sabe? Então, assim, é como se fosse, tipo, o que é isso, mãe? Eu achei muito engraçado, como é que pode se afastar assim tão naturalmente? E assim foi, aconteceu o desmame aqui em casa, sem trauma nenhum, sem, sei lá, eu não sinto que ela sente falta, ou que ela ficou traumatizada, sabe? Não tive que usar nenhuma técnica de terror, assim, tipo, ai, o leite acabou, tá dodói o peito da mamãe, qualquer coisa do tipo. Não tive que usar nada disso. E fico feliz que acabou sendo um desmame super gentil, do jeito que eu gostaria que fosse. Aparentemente sem traumas nenhum pra ela. Eu não vou mentir que pra mim, eu sinto falta, sinto, às vezes eu sinto, porque é muito gostoso, a ligação é muito gostosa, mas ao mesmo tempo eu também sinto um alívio por não ter mais que amamentar, sabe? Por não ter que ficar disponível 24 horas pra ela. Pra mim, me incomodava muito o fato dela já ter total autonomia em puxar minha roupa e tirar minha roupa onde quer que fosse. Pra mim isso não era legal, eu me sentia mal, eu estar na rua, estar em algum lugar e ela fazer aquilo. Dessa questão eu acabei ficando até aliviada por acontecer o desmame, mas dá saudade sim, não vou mentir. Diante de todos os desafios e picos que a gente viveu, ter amamentado ela até 1 ano e 3 meses, pra mim é um troféu, sabe? É uma vitória de verdade, porque eu nunca, de verdade, nunca imaginei que eu iria passar de 1 ano amamentando a Beatriz.
Como eu falei, eu achei que lá no começo eu já teria parado. Até bem no começo, quando o médico falou, vou te receitar a fórmula, ali foi como se tivesse dado o veredito final, sabe? Acabou, você não vai amamentar sua filha. De verdade, naquele momento eu acreditei isso. Como eu disse, a amamentação é uma montanha-russa. Então, essa montanha-russa durou muito. Eu nunca imaginei que ela iria durar 1 ano e 3 meses, mas durou. E eu fui muito feliz com a Bia nesse período. Momentos de tristeza, momentos de felicidade. É difícil amamentar? É, sim, muito difícil amamentar. Foi muito desafiador. Literalmente, você se entregar de corpo e alma para o seu bebê, para um ser humano que depende 100% de você. É lindo, tem toda essa magia em volta, mas a rotina, o dia a dia, a realidade é muito diferente. É muito pesado amamentar. Mas é maravilhoso. Enfim, é a maternidade, né? Horas maravilhosas, horas nem tanto maravilhosas assim. Assim foi a minha amamentação com a minha filha. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Me deixa um comentário aqui embaixo como foi amamentar pra você. Se foi um desafio, ou se não, se foi tudo tranquilo. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Compartilha com seus amigos. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau, tchau.